o professor Eduardo Nazaré Paiva, superintendente acadêmico de pesquisa, representando o digníssimo reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Roberto Lê. A senhora Fabiana Scherer, subsecretária de Cultura do município do Rio de Janeiro. O excelentíssimo senhor Carlos Alberto Nunes, secretário municipal do Meio Ambiente, representando o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Excelentíssimo senhor Francisco Bosco, presidente da Fundação Nacional de Arte, FUNAT, representando o ministro de Estado da Cultura, Juca Ferreira. Agora, Sua Excelência Rosário Gustavo Ferreira de Seita, cônsul-geral de Angola, no Rio de Janeiro. Representando o senhor Nelson Cosme. Assim, composta a nossa mesa de abertura do Encontro Samba-Samba 2015, na ocasião dos 40 anos da independência de Angola, no mês da consciência negra no Brasil, e quando se festejam os 450 anos do Rio de Janeiro, passo a palavra, primeiramente, a José Sérgio Leite Lopes, diretor do Colégio Brasileiro de Altos Estudos. Boa noite a todos, a todas. É um prazer aqui ter vocês nessa atividade organizada aqui pelo Colégio Brasileiro de Altos Estudos e com a comissão organizadora aqui pelo nosso companheiro Ricardo Vilas, Ana Célia Castro, Tatiana Bacal, vários colegas que fizeram a organização desse evento. Saúdo aqui nossos companheiros de mesa, né, representantes de ministros, do reitor e da Secretaria de Cultura, enfim, e o cônsul de Angola. Temos essa satisfação, né, de, através dessa entidade da UFRJ, que é uma entidade que promove o intercâmbio científico, divulgação científica e cultural, né? Intercâmbio científico e cultural, tem as suas próprias linhas de pesquisa em termos de memória dos movimentos sociais e memória da cultura, portanto, né? Também história da ciência e outras linhas de pesquisa, mas também promove esses intercâmbios, né, científicos e culturais, e a gente tem assim a honra de fazer essa atividade, né, unindo, né, pesquisadores angolanos e brasileiros em torno da música, da circulação musical entre os dois países, e isso orgulha, né, a nossa entidade de poder promover isso, né. Enfim, então, infelizmente, a nossa sede, né, que seria um lugar interessante para fazer a atividade, na medida que é uma casa grande, que tem salões e etc., né? No entanto, está em obras, então a gente teve que procurar outros lugares, fomos acolhidos aqui no Memorial Getúlio Vargas, aqui da Prefeitura, e vamos, nos 2 dias seguintes, no Palácio do Itamaraty, no centro da cidade. Também é um lugar coerente para uma atividade justamente de união entre dois povos, né, e em torno das suas respectivas culturas e da sua música em particular, né. Sem mais delongas, né, eu tenho a agradecer
a organização e a presença de vocês aqui nessa noite um pouco chuvosa e passar a palavra para... Posso passar a palavra para ele? Para Pode. o Ricardo Vilas, né, que para explicar aqui mais o conteúdo dessa sessão, né? E isso começou, né, com uma atividade também que a gente teve a oportunidade de fazer no Museu Nacional, uma tese de doutorado do Ricardo Vilas, né, que aprofundou essa questão da circulação musical entre os dois países. Vamos ouvir agora Ricardo Vilas, músico e doutor em antropologia. Muito obrigado. Eu preparei até um textozinho aqui que eu levei a sério, porque eu sou iniciante nessa atividade acadêmica, né? Quer dizer, tive um doutoramento tardio, não menos sincero por isso. Então, preparei aqui a minha intervenção, que eu espero que não vai demorar muito, vou até olhar, se demorar eu saio cortando. Então é o seguinte, companheiros de mesa, né, o digníssimo cônsul geral de Angola, a Fabiana Scherrer, o Francisco Bosco, o rei Eduardo Nazaré, né, José Sérgio Leite Lopes, o Carlos Alberto Muniz está atrasado, deve ser a chuva, o engarrafamento, então, e público presente também. Eu devia começar essa intervenção por uma extensa lista de agradecimentos, porque realmente, para isso acontecer, foi preciso que muita gente acreditasse e desse uma força, né, para esse evento acontecer. Mas eu vou resumir a duas pessoas que foram decisivas para que isso pudesse acontecer, que é a Ana Célia Castro, sem um entusiasmo, sem ela ter acreditado desde o início, né, e foi ela que possibilitou o primeiro recurso que fez a gente vislumbrar a possibilidade do evento. Então, quero agradecer muito especialmente a Ana Célia Castro. A segunda pessoa é o Zé Sérgio Leite Lopes, meu orientador de tese, né, que é uma pessoa ocupadíssima nas suas atividades acadêmicas e que dedicou um tempo precioso para ele, precioso e raro, dedicou. Muitas vezes liguei para ele, eu sou assim muito insistente, liguei sábado, liguei domingo, liguei de noite, e ele respondia. Participar dessa atividade, né, que começa hoje, que vai se continuar nos 2 dias seguintes, que aqui estão presentes, que é o Sebastião Lino, que vem a ser, além de um pesquisador, de um amante da música, ele vem a ser diretor da Rádio Nacional de Angola, que é uma instituição importantíssima, né? Que eu peço uma salva de palmas para ele. O Dionísio Rocha, que é um compositor, um artista e também um radialista, né? Um apresentador de rádio, de televisão, que é uma pessoa super importante, cuja palestra eu aconselho vivamente, assim como a do Sebastião Lino. Dionísio Rocha. O Felipe Zal, que é, além de um compositor, um cantor, um artista, enfim, escritor, é também reitor da Universidade Independente de Angola, uma pessoa com uma atividade super intensa e que dedicou esses dias aqui ao nosso evento. Felipe Zal. E o nosso João Fortunato, talvez o pesquisador de música, sobre música angolana, do mais célebre, né, o mais conhecido, jornalista, e também ele tem um talento que ele não revela muito, que ele é compositor, músico, cantor, e que ele revela menos. João Fortunato. Bom, feito esses agradecimentos, eu queria dizer que eu acredito que uma estrela iluminou, e mais que isso, guiou o caminho para que esse encontro se realizasse. Essa estrela deve ser aquela que inspira e une Brasil e Angola. E não é de hoje, há séculos que ela está lá olhando para nós, Brasil e Angola. 2 margens de um mesmo rio chamado Atlântico, que estão face a face, e seus destinos respectivos. Às vezes, minha pesquisa de campo em Luanda, sobre a circulação de música popular entre Brasil e Angola, não é? Ao fazer minha pesquisa,
ficou evidente que Angola, mas que o Brasil nem sempre olha para Angola. Os luandenses assim expressavam claramente. Abstrair nas relações entre Brasil e Angola o estigma do passado, do tráfico, que trouxe ao Brasil, entre 1550 e 1860, aproximadamente 4 milhões de indivíduos escravos africanos. Esse fato não só não se apaga, como transformou o Brasil no país com o segundo maior contingente de população negra do mundo, perdendo apenas para a Nigéria. Vale ressaltar que a potência colonial em comum, entre as duas margens do Atlântico, suscitou uma circulação constante, não apenas de homens e mulheres escravos, a mais importante, mas também de outras mercadorias e bens, como cultura. O Brasil se liberta de Portugal com a quase cumplicidade do rei, cedendo uma parte do reinado a seu filho. Angola continua por mais de século e meio sendo submetida a um colonialismo tanto tardio quanto anacrônico, só alcançando sua liberdade após travar uma terrível luta anticolonial, que deixou muitas vítimas pelo caminho. Angola, colônia e Brasil emancipado, a imagem do irmão mais velho se consolida e faz parte do imaginário angolano em torno das relações recíprocas entre os países, trazendo em si as duas faces de uma mesma medalha. Por um lado, valores positivos, a admiração pela liberdade alcançada e pela construção de uma grande nação, onde os negros saídos de Angola são cidadãos nacionais e não apenas indígenas colonizados. Também a afetividade pela cultura do país, que é compreendida como aquela que os angolanos escravos levaram para o Brasil e que hoje se impõe como uma cultura nacional, a começar pela música, o samba. Por outro lado, valores negativos. Irmão mais velho supõe uma dupla tutela, ou uma relação de dominação hierárquica, como citamos, do pai, a potência colonial, e do irmão, o ex-colonizado que se libertou primeiro e que herda ou representa parte da autoridade paterna. Ele, o bom exemplo, que se desenvolveu econômica e socialmente. Observamos que ainda, após a independência de Angola, essa ideia se mantém, certamente reflexo e reminiscência da situação colonial, onde prevaleceria uma relação hierárquica entre Angola e Brasil, o primeiro assumindo inferior em relação ao segundo. O escritor Pepe Tela, personalidade angolana de origem europeia e de destaque na política do país, em entrevista recente, insiste na ideia do irmão mais velho e explica que os angolanos, em seu imaginário, têm o Brasil como uma das referências principais. É certo que o Brasil se desenvolve primeiro, que a economia brasileira é muito maior que a angolana, que seu território é muitas vezes mais extenso, que sua população é praticamente 10 vezes maior. O fato é que o Brasil, em relação à Angola, não é só maior, ele se vê maior e superior. Seria essa uma das razões que o Brasil não olha para Angola. Muitos angolanos expressaram. Ou melhor, o Brasil olha para Angola sim, sobretudo quando o seu interesse é motivado pelas boas oportunidades de negócio. Elas existem. Vide quantas empresas brasileiras se instalam e ou investem em Angola, como as construtoras Odebrecht, a Correia, a mineradora Vale, a petroleira Petrobras. E os exemplos são muitos. Hoje é certo também que Angola, depois de um governo colonial pouco fez para o desenvolvimento do país, enfrentou uma guerra civil de 40 anos e que apenas a partir de 2002 pôde voltar os olhos para o seu próprio desenvolvimento. Com o fim da Guerra Civil, em 2002, a China partiu na frente, embora o Brasil tenha investido em Angola desde a primeira hora. Atualmente, a China é o primeiro parceiro econômico de Angola e que, de todo modo, diversifica suas parcerias com os países ocidentais, inclusive os Estados Unidos. Isso, evidentemente, reflexo nas relações com o Brasil. Do lado governamental brasileiro, os angolanos entretêm relações impressas e da política externa de outros, as relações públicas são separadas. Angola, para o Brasil comum, aquela do tempo da escravatura, Angola dos ancestrais, do Paulo, das raízes africanas do Brasil. Do candomblé, Angola é uma cadeira de Angola, a
Não vou me alongar, eu peço que olharem pelo menos sobre o Brasil. Nossos convidados ainda vão certamente faremos muito melhor que isso. Voltando à nossa estrela, durante séculos ela assistiu e guiou a travessia de nossos irmãos de guerra para o Brasil, nas condições dramáticas e violentas conhecidas. Muitos, ao chegar na Nova Terra, aqui permaneceram apenas o tempo de uma escala, mas a grande parte ficou desde a travessia e fez dessas terras o que é hoje, um país dos brasileiros, um país negro na carne e no espírito, como diz o nosso professor Alberto da Costa Silva. No nosso país negro, as elites quiseram se proteger em brancas e tudo fizeram para aumentar a africanidade brasileira, a humanidade daqueles que foram escravos e sua contribuição na construção dessa nação. Primeiramente, na situação de trabalho escravo, em seguida, reservando aos afrodescendentes modernos as posições subalternas da sociedade brasileira, onde o acesso à educação, à saúde, a uma moradia digna lhes foi negado ou extremamente dificultado. Aos ex-escravos, o abandono, O desemprego, os terrenos mais inóspitos, como as encostas dos morros, ou as longínquas periferias dos centros urbanos. Como vemos, a ignorância do Brasil em relação à Angola, e por detrás de Angola, a África, não é apenas por causa. Essa ignorância tem razões e significados. O Brasil, claramente, no conjunto da sua população, não assume sua fidelidade. E mais que isso, não se interessa pelo continente negro, sua história, suas culturas, sem realizar que ele, Brasil, também faz parte dessa história. O ocultamento da África é voluntário e suas razões vêm do estigma do esclavagismo e do não reconhecimento da dívida que a nação brasileira tem com aqueles que a construíram com a força do seu trabalho, nas condições que conhecemos. Brasil e Angola, uma história compartilhada de mais de 5 séculos. Conhecer o passado para compreender e projetar o futuro. É com esses olhos que nosso encontro pretende atravessar esses 3 dias de trocas de experiências e informações. A música, assim, como porta de entrada, ou como chave para a compreensão de fenômenos sociais, como retrato, expressão ou reflexo de uma sociedade. Mas ela também é um contexto. Ela é um elemento de construção da narrativa e do edifício social. A isso tudo, junta-se o prazer da escuta, do cantar, do tocar e do viajar. A estrela a tudo isso assistiu e vem assistindo. Do encontro brasileiro surgiu uma música pulsante, criativa, antropofágica, híbrida e ainda assim original. O samba seria talvez o seu gênero mais emblemático. Mas onde fica o samba nesse quebra-cabeça? Seria ele a raiz do samba ou vice-versa? Ou talvez não seja nada disso. Assista os próximos capítulos a partir de amanhã. E depois de amanhã, no Palácio Itamaraty, a partir das 9 horas da manhã. Muito obrigado. Passo a palavra ao Eduardo Nazaré Paiva. Bem, boa noite a todos. Eu saúdo o cônsul de Angola. Dedicado a gravando importante vai ter um áudio que precisa ser saudado. Eu acho que a metáfora da esquerda, acho que ela é bastante significativa. Às vezes eu estou aqui representando o reitor da UFRJ, nessa missão difícil, nesse momento econômico, queremos dizer, político difícil, o Brasil atravessa, que a UFRJ, a nossa universidade atravessa, o Rio de Janeiro também atravessa. E até me apego a um dizer popular, né, estando aqui na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que diz, estava conversando até com o professor Leite Lopes, o que é uma flecha a mais para São Sebastião, né? Isso nos move a avançar. E eu estava pensando, vindo para cá, eu sou filho de uma mineira
chamada Clara, que era muito branca, e que dizia, com certo tudo eu vi, o seu nome terminava para a letra N, e que aquilo era de origem francesa. Já meu pai era negro, maranhense. E nunca disse de onde vinha. Apenas minha mãe, preocupada com aquilo, dizia que havia alguns negros de olhos azuis na família, eu acho que numa tentativa de buscar algum francês ou holandês que pudesse. E assim eu fui criado. E, ao mesmo tempo, por uma contingência de momento, na década de 70, fez muito sucesso uma música do Chico Buarque, que tinha uma cantora que minha mãe gostava muito, que era Clara Nunes. E a música dizia alguma coisa, morena de Angola, que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela? Morena de Angola, que leva o chocalho amarrado na canela. Morena, bichinha danada, minha camarada do MPLA, né, como disse a pronúncia mais correta, né? Mas que para a gente aqui, para rimar, ficava MPLA, não é isso? E eu cantava essa música, isso na década de 70, eu acho que num momento importante da libertação de Angola, e me lembro também de duas experiências, uma na própria universidade, quando o presidente de Angola estava num processo de recuperação de mais de 10 mil quilômetros de estradas, e ele mandou uma missão e queria que a universidade fosse responsável pelo gerenciamento daquela recuperação. E nós nos motivamos, fomos fazer um esforço nesse sentido, mas ficamos à mercê da falta de tecnologia na questão das áreas minadas, que os alemães tinham mais tecnologia que nós, e aí nós não pudemos colaborar porque não tínhamos competência para assumir aquela responsabilidade, mas foi uma experiência de muito carinho, porque era uma missão vinda de um outro país que ficaria muito feliz se nós pudéssemos atuar, né? E eu me lembro até de uma brincadeira por ocasião que a gente estava negociando o projeto, que ele dizia com orgulho de quanto Angola era rica. Eu vou até esquecer o nome do monte, mas ele dizia que Deus, quando foi distribuir as riquezas pela África, as levava na mão, mas tropeçou no monte que havia em Angola, e aí as riquezas, né, acabaram ficando em todo o território angolano. Ele dizia aquilo com muito orgulho e com muita alegria. Então, eu queria dizer assim que da alegria de estar aqui junto, compartilhando esse momento, de ficar à disposição do evento, para o que a gente puder ajudar, e dizer assim que, se nesses momentos mais difíceis que a nossa sociedade atravessa, assim, se tem uma coisa que eu tenho acompanhado desde os momentos talvez mais obscuros do nosso país, uma coisa que a gente nunca perdeu a autoestima é com a questão musical nossa. Ela é capaz de ter uma transcendência, da gente sempre ter um orgulho da nossa música, e ela é capaz, inclusive, de atender a pensamentos diversos e adversos, né? E eu acho que o samba, nessa busca quase desesperada nossa de buscar o que é brasileiro, é algo que a gente, de certa maneira, não tem muitas dúvidas de dizer assim, o samba é brasileiro. Com poucas coisas a gente tem a condição ou a tranquilidade para dizer assim, de peito aberto. Então, eu saúdo e agradeço a oportunidade de estar aqui e desejo um excelente evento a todos. Obrigado. Vamos ouvir a senhora Fabiana Scherer, subsecretária de Cultura da cidade do Rio de Janeiro. Bem, boa noite a todos. Saúdo a todos
em nome do cônsul de Angola. E eu acho que é um momento bem auspicioso, né, porque citaram São Sebastião, e a gente tem uma estátua linda aqui na praça. O encontro está falando sobre música. Música é a linguagem universal. As pessoas podem não se entender na língua, mas com certeza se entendem na música. É uma partitura, quem sabe ler, todos leem em qualquer língua. E a gente está numa semana especial que, além de ser no dia 5, o Dia do Design, é o Dia Nacional da Cultura. Então, nada melhor do que essa semana se discutir a música Brasil, Angola, Angola, Brasil. Saúdo a todos e que tenham uma semana... Muita música e grande discussão. Passo a palavra agora a Francisco Costa, presidente da Fundação Nacional de Arte e Cenógrafo. Boa noite a todas e todos. Saúde aqui meus colegas de mesa. Eu queria, antes de tudo, parabenizar os responsáveis pela curadoria aqui do evento. E confesso que, viu, Tatiana Bacal somos da mesma geração de universidade e tal. Nós tivemos no Brasil um antigo ministro da Educação que costumava dizer, quando foi ministro, né, que não era ministro, mas estava ministro. Eu posso dizer de mim que eu não estou professor, mas eu sou professor. Eu, nesse momento, sou um gestor acidental e acidentado, mas eu sou um instituto professor e vendo essa curadoria maravilhosa, eu confesso que isso me deu uma nostalgia da minha atividade docente e discente. Está belíssimo isso aqui. Eu dediquei muitos anos da minha vida a estudar muitas das coisas que estão aqui. Os destinos dessa relação samba, das matrizes africanas e a sua contribuição magnífica para a aventura do Brasil, os caminhos da contrametricidade rítmica das culturas africanas na música brasileira, a história desse caminho, né? Desde o início do samba na Cidade Nova, passando por uma revolução do paradigma rítmico do Estácio, com todas as inflexões que isso teve, até chegar nas transformações mais recentes dessa relação aqui, que são para vocês o Kuduro, por exemplo, que veio muito forte para o Brasil também, né? E entre nós o funk, a dita axé music, hip hop, rap, através das transformações dessa contrametricidade no Brasil, dá para contar nada menos do que toda a história brasileira. E é uma história magnífica de ser contada por meio da música. Talvez nenhuma outra linguagem ofereça um acesso tão revelador ao que é a história, a formação do povo brasileiro. E tudo isso está presente aqui nessa curadoria, né? Esses cruzamentos do Brasil e Angola, a história desses países, o desenvolvimento de suas respectivas músicas, a questão da economia, a contemporaneidade desses cruzamentos, é uma curadoria magnífica. A Tatiana me fez um convite inicialmente para estar aqui, não como gestor, mas como debatedor, né? Eu demorei muito a responder, assim, porque me recusava a recusar, né? E, portanto, acabei estando aqui por prudência, apenas na minha dimensão institucional atual, mas eu confesso que eu gostaria mesmo de estar como debatedor e como aprendiz. O antropólogo, quando eu vi trouxe, tem uma vontade que é maravilhosa, né? Que ele dizia que o professor é aquela figura, é a mais infantil de todas as profissões, porque justamente é aquele que se recusou a abandonar a escola. Né? Então, todo professor, no fundo, tem um desejo de aluno, né? Eu gostaria imensamente de estar aqui na condição de plateia dessas discussões magníficas que estarão por vir. Eu trabalho aqui pertinho, quem sabe consigo dar uma fugida de 15 minutos nos próximos dias para pegar algumas das mesas. Mas chega de saudade, vou voltar à minha figura institucional. Eu quero dizer que o Ministério da Cultura
seu território. E esse evento pretende discutir nossas culturas comuns a partir dessa matriz comum da língua portuguesa, mas também, sobretudo, propiciar uma discussão com vistas à criação de políticas públicas e estratégias para intensificarmos um mercado comum de língua portuguesa. Isso é uma dimensão que o Ricardo tocou. Assim, de fato, eu mesmo tenho muito mais notícia de como a cultura brasileira chega a Angola do que o fluxo inverso, né? Nós temos, assim, em geral, um desconhecimento ostensivo, não apenas da música angolana, mas como também da política angolana, por exemplo, né? Eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho mais isso agora, assim, mas no Brasil, esses fluxos muitas vezes são assimétricos. A gente sabe que o audiovisual brasileiro, principalmente a televisão, tem uma entrada enorme nos países de língua portuguesa, o que por um lado é muito bom, mas por outro lado também não deveria ser digamos, a embaixada cultural brasileira primordial e principalmente, como eu dizia, os fluxos inversos devem ser fomentados. Então é muito importante que a gente se reúna, né, os players do campo cultural, os pensadores da língua, acadêmicos ou não, porque eu estou entre aqueles que consideram que os donos da língua são os falantes, são o povo, a língua do povo. A língua não é dos gramáticos, né? Mas é importante que todos que fazem parte dessa grande comunidade dos países de língua portuguesa se unam para tentar intensificar esse sentimento de pertencimento e tentar trabalhar nas estratégias para que esse sentimento de pertencimento se traduza em ações econômicas com benefício para todas as culturas envolvidas. Então, o Ministério da Cultura e o FUNARTE parabenizam o evento e também, como meus colegas aqui, desejam ótimas discussões nos próximos dias. Tenho a honra de passar a palavra ao Senhor Rosário Gustavo Ferreira de Seita, cônsul-geral de Angola, no Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Com muito prazer me encontro nessa sala apresentando Sua Excelência o Senhor Embaixador, Dr. Nelson Cosme, que por motivo de serviço teve que deslocar-se a Angola. Começo por agradecer à mesa pelo convite que a nós foi endereçado e começando falando desta atividade. Esta atividade decorre num momento de particular interesse e de muita importância e que toca a todos nós angolanos aqui presentes. Também deixa-me dar as boas-vindas aos meus compatriotas por virem com o coração aberto para essa discussão. E eu diria que por que é importante para nós? Porque no dia 11 de novembro, Angola faz 40 anos da sua existência como país independente. Anos de relações diplomáticas entre o meu país e o Brasil. São acontecimentos de veras importantes, porque Angola, e como bem dito aqui pelos intervenientes que me sucederam, atravessou momentos da sua história de muita desgraça, reflexo da guerra civil que nos foi imposta. Digo que nos foi imposta porque fizemos a paz sem interlocutores externos. Então, é demonstrativo
que os angolanos poderiam muito bem conversar e não demorar tanto tempo em guerra. Mas sabemos hoje que países ricos, e como é o nosso país, e como é Angola, sofre de apetites de potências. A guerra não era sina de Angola, e ficou demonstrativo isto. E por isso estamos em paz há 13 anos. Meus senhores, estes 13 anos, Angola queimou etapas, conquistou grandes vitórias em vários ramos, quer na sua reconstrução, quer na unidade entre irmãos desavindos, não é? E hoje é considerado pelas Nações Unidas como um país de médio rendimento, de rendimento médio. O que quer dizer que durante 13 anos nós saímos de uma miséria imposta pela guerra para atingir um patamar a nível de países relativamente como os do sul da Europa, do leste. Este desenvolvimento não foi só feito por angolanos. Tivemos know-how de vários povos, entre os quais os brasileiros, e que nós temos muito agradecidos e temos todos dentro dos nossos corações. Esta relação tem sido mantida e aumentada, porquanto quer a embaixada, que está localizada em Brasília, será homenageada pela Câmara no dia 13 de novembro, quer o Consulado do Rio de Janeiro será homenageado pela Câmara de Vereadores no dia 9 e, consequentemente, o seu cônsul, o senhor que vos fala aqui, será homenageado. E no dia 13 estaremos na LERJ, onde também seremos homenageados. Isso é reflexo de reforço a todos os níveis, não só entre Estados, mas entre povos. Povos que são unidos por uma história comum, pois fomos colonizados pelo mesmo país. Apesar de algumas diferenças de linguagem, nós vamos nos entendendo. Acreditamos nós que esse encontro Semba-Samba será mais um reforço, não é? Nos laços culturais que angolanos e brasileiros têm procurado unir-se. Por isso, mais uma vez, agradecer os organizadores por esse encontro e que venham mais. Muito obrigado. Só queria agradecer a presença de algumas pessoas, em particular do Luiz Carlos Semog, né, que está aqui presente, da Wanda, também, que está aqui presente, e dos debatedores dos próximos dias, né? Nós temos a Luena Pereira também aqui, nós temos o Wagner Chaves, também presente, também temos o ilustre representante do ministro da Cultura aqui no Rio de Janeiro, que é o senhor Adair Rocha, o deputado Carlos Mink e sua esposa Guida, também muito nos honra. Não vou citar todo mundo, sim, a jornalista Frederic Zingarro, a imprensa internacional cobrindo nosso evento, e também dizer que nós estamos transmitindo para o mundo inteiro pela internet. Então, podemos talvez estar sendo assistidos em Angola, quem sabe. Então, passo a palavra agora à nossa apresentadora. Neste momento, declaro aberto o Encontro Semba-Samba 2015, na ocasião dos 40 anos da independência de Angola, do mês da consciência negra no Brasil e dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. Convido a todos a passarem ao lado para o início de nosso salão musical com os artistas Alfredo Del Penho
e Sérgio Zolas Tal.